Sou uma. Eu sou a primeira deputada, primeira pessoa transvestigênero a ocupar um lugar no legislativo brasileiro. Eu fui a única nominalmente eleita. E a única negra do mundo. É gravíssimo isso. Cheguei aqui neste lugar, porque me foi historicamente sedimentado passos que foram se sedimentando para que uma pessoa negra transvestigênero, né, estivesse neste lugar. Há pouco tempo, que eu diria desde quando nasci, ou então um pouco antes, eu tenho avós que também estavam elaborando sobre essa historicidade, né? Eram pessoas que muito mobilizadas e muito resistentes a todo o processo da luta pela terra, né? Sempre pensaram sobre isso, sempre foram muito aguerridos contra as desigualdades, meus avós maternos, e então e sempre também participavam das lutas políticas da sua época. Minha mãe é afilhada de um dos líderes das ligas campesinas. E assim, eu sou fertilizada por esses caminhos, por essa luta, por esse cômodo. Me colocam constantemente nesse lugar, né? Me dizem nesse lugar constantemente. Eu tenho dito que não fui eu quem construiu este lugar de mulher negra, trans e nordestina. Porque verifique bem como se constrói a noção e a ideia de raça. Eu não me disse negra. Ser uma mulher trans, idem. A gente tem tanto as sociedades ancestrais africanas como as ancestrais das Américas, elas se constroem de forma múltipla e heterogênea, inclusive no que diz respeito às construções das identidades de gênero. Obviamente que eu entendo que eu assumo essas identidades como um lugar de potência, de luta, de poder, diferente de como me foi dito nessa construção histórica. Me colocaram essas construções, me disseram isso exatamente para me enfraquecer, para me apagar, para deslegitimar a minha existência. Pensar política, né? Pensar uma data quilombo, pensar quilombo na política é pensar de forma indissociada. Nas palavras contemporâneas, se diria interseccionalidade. Quilombo é muito além de um território físico, né? Quilombo é uma tecnologia, além de ser um lugar, um território de emancipação, de autogestão, é um governo, é uma forma de governo, é uma estratégia de poder que se construiu a despeito do poder colonial, né, da lógica escravagista. Eu digo que é o nosso único real e legítimo governo. Então não é diferente disso a minha eleição, né, eu ter sido eleita, nominalmente eleita. Existe um pacto construído que faz com que naturalizem a ausência de corpos como os meus em alguns lugares de poder. Então, assim, naturalizar a ausência de pessoas como eu nesse lugar naturaliza a presença de corpos como o meu, por exemplo, na prostituição. 90% das mulheres trans e travestis se prostituem e não existe nenhum grupo social que seja propenso a uma profissão, né, de forma tão maciça. Né? Sociologicamente isso não se explica. Então, assim, naturalizar nossa ausência na universidade, naturaliza nossa ausência aqui no legislativo, naturaliza nossa ausência nas escolas. É óbvio que a gente vai estar em outro lugar, é óbvio que a gente vai estar na rua, é óbvio que a gente vai estar com os empregos mais mal remunerados, mais sujeitas à violência. Então, assim, toda vez que as pessoas não se incomodam com o fato de não ter pessoas trans, pessoas negras dentro dos espaços, tipo, por exemplo, com seus amigos, quando você sai para um bar, quando você vai para o cinema, para um restaurante, para os lugares que você trabalha, para a editora dessa revista, vocês têm que contar, precisam contar quantas pessoas tem. Se não tem lá essas representações, é porque o lugar que você trabalha é racista. E se você não faz nada sobre isso, você também é. Isso é racismo institucional.
A gente está falando de estrutura e institucionalidade. Aconteceu uma situação aqui que eu acho que todo mundo verificou, que foi o ataque transfóbico de um dos deputados. E a resposta a esse ataque transfóbico se deu em forma de solidariedade. Grande parte dessa casa, tanto funcionários quanto deputados, foram extremamente solidários, né, e repudiaram a atitude transfóbica da pessoa em questão. A gente protocolou um requerimento por quebra de decoro parlamentar, que foi enviado ao Conselho de Ética. Então, é isso, o Conselho de Ética, a Casa, a Assembleia Legislativa de São Paulo tomará as providências cabíveis em relação à quebra de decoro, a incitação ao ódio e à violência que aconteceu aqui dentro. A questão não é ele, o Douglas em si, é entender ele como parte de um processo, de um sistema de opressão no qual ele é porta-voz, inclusive se desentendendo do lugar também, né, histórico que ele foi colocado enquanto uma pessoa que passou durante muitos anos amargurado, sem conseguir exercer sua sexualidade de forma saudável, enfim, inclusive sua identidade étnica. Então acho que é esse retrato que a gente tem, dizer que existe transfobia na comunidade LGBT, óbvio que existe a transfobia praticada, inclusive pela comunidade negra, óbvio. É óbvio que o machismo é praticado. Isso quando a gente fala de estrutura, institucionalidade, violências estruturais, isso foi um rolo compressor que foi para todo mundo. Então, isso não exime absolutamente ninguém. Não exime a direita, não exime a esquerda, não exime nenhum partido. Quando há pessoas trans que recebem menos recursos do fundo partidário, de modo que as suas candidaturas não são potencializadas, uma vez que deveria ser potencializado porque faz parte da disputa política ter essas pessoas lá, eu acho que isso é transfobia institucional. Eu não era um nome acreditado. Obviamente, ninguém se indispôs de forma negativa, e eu preciso dizer o seguinte, sem dúvida o PSOL foi o melhor e é o melhor partido neste momento, né, nesses tempos, para que essa candidatura fosse acolhida, sem dúvida alguma. Mas é óbvio que precisa se movimentar de outras formas, e essa é uma crítica que eu faço abertamente e acho muito propositiva, não só para o pessoal como para todos. As diferenças elas estão dadas, e isso é ótimo, e que bom que elas existam, né? Porque afinal de contas pouco caminharíamos ou podemos caminhar enquanto diversidade, enquanto mundo, se nós não entendermos que somos diferentes. Mas essas diferenças elas não podem nos colocar em lugares de precarização. Eu quero ser lembrada como uma pessoa que lutou muito pela felicidade, pela prosperidade, pelo bem-estar, pela liberdade, pela emancipação coletiva. Quero ser lembrada pela prosperidade, por coisas boas, sabe? E é por isso que eu me movo constantemente, estou sempre me movendo. Enquanto isso não estiver garantido para o meu povo, eu vou tretar.